E ele disse assim, deu um recado pro meu esposo, quebranta o seu coração. Que aí, se você quebrantar o seu coração agora, eu visito o seu filho lá no hospital e repreendo o espírito da morte que está sobre a vida dele. E ele disse assim, e nunca mais eu quero que você toque um dedo. Eu não lembro se ele disse na minha filha, eu não me lembro o que ele disse. Mas ele estava falando sobre mim. Ele disse assim, e sobre ela, né? Eu não quero que você nunca mais rele um dedo nela. Porque se você tocar mais um dedo nela, eu vou quebrar suas mãos. Deus diz. Agora não era o seu pai terrestre que estava falando. Agora era o seu pai celeste. Disse isso. Porque às vezes a gente, como ser humano, a gente até apela para violência, né? Só que se a gente apelar para violência, a polícia nos prende. Sim. Mas se Deus... Porque é tipo assim, às vezes a linguagem que certas pessoas entendem é uma. Por exemplo, a linguagem na cadeia. Existe uma regra na cadeia, existe código na cadeia, tem lugares que você não pode nem falar palavrão na cadeia. Você não pode falar palavrão. Tá entendendo? Tem coisas aí, a gente vê aí os rapazes até contando todas essas coisas assim, que existe regra, tá entendendo? Tem facções que pra você cometer, fazer uma justiça, você tem que pedir autorização, né? Então assim, só que tudo isso ainda é passível de dano, certo? Sim. E existe linguagem que as pessoas elas só entendem na delas. O violento só entende a linguagem. Não dá pra lutar na favela da Rocinha contra quem está disposto a atacar um míssil e matar civil só pra atingir um policial. Não dá pra ir na conversa. Então você tem que falar na linguagem da pessoa. Você tá entendendo? Sim. Só que tudo isso, todos nós aqui, toda atitude que nós tomamos é punível. Sim. Porque eu sou passível de punição. Agora, quando Deus fala com o violento, na linguagem do violento, quem é que pune Deus? E ele entende essa linguagem. Ah, Deus entende. Sabe por que Deus entende? Porque ele diz lá no livro de Amós, eu faço a paz e promovo a guerra. O que Deus está querendo dizer? Eu sou o Deus de tudo, eu não devo essa situação. Ah, mas esse Deus é mau. E você acha que Deus está ligando para quem acha que ele é mau? E você acha que Deus está ligando para quem diz eu não creio em Deus? E ele precisa que alguém creia nele para que ele exista? Ó, eu não acredito que existe garrafa de vidro. Mas ela tá aqui. Ela tá aqui. Tá entendendo? Hoje essa garrafa não depende da minha fé para ela existir. Ela tá aqui. Assim é Deus. Ele não depende da minha fé, não depende se eu creio. Deus não está chorando. Às vezes eu vejo alguns pregadores, Deus está chorando para salvar a humanidade. Não, porque a Bíblia fala sobre predestinação, a Bíblia fala sobre os eleitos, a Bíblia fala sobre escolhidos. Então, assim, Deus, quando a Bíblia usa a expressão que Jesus ele está com gemidos inexprimíveis, é porque Jesus se fez homem. Sim. Então ele sente para mostrar para Deus. Mas o nosso Deus é um Deus muito justo. Então quando Deus falou, se você relar nela, eu quebro suas mãos. Isso. Nisso ali, eles oraram, eles se arrependeram, né? Ele começou o processo, porque Deus não queria palavras, Deus queria arrependimento. Então ele começou o processo do arrependimento, né? E eu estava no hospital, eu não sabia de nada que estava acontecendo. Nisso, eles foram pro hospital. E aí eles estavam todos eufóricos, felizes, porque Deus tinha falado que ia reverter o quadro. Nisso, aí a minha cunhada falou assim, eu lembro, porque foi algo assim muito forte que eu vivi. A minha cunhada disse assim pra mim, então espera, porque eu creio que até hoje, até amanhã você vai sair daqui. Nisso veio uma voz que falou assim no meu coração, não, porque agora eu vou tratar com você. Eu não entendi, porque eu não tinha contato com o Espírito Santo. E eu falei, amém, eu creio. Nisso eu voltei e ele foi embora. Aí a gente descobriu que ele teve, né? Ele teve pneumonia nos 2 pulmões dele. Dessa bactéria que deu no pulmão, deu uma infecção generalizada pelo corpo dele inteiro. O meu filho só está vivo porque Deus interviu e trouxe a cura. Porque os médicos
Até o último dia que eu estive no hospital, ele disse, eles falaram, o seu filho foi o caso mais complicado de anos que eu já atendi aqui nessa UTI. O médico disse pra você. E que não sabia como ele estava vivo. Ou seja, está vivo Por um milagre. Mas ele morreu e voltou à vida. Morreu, ressuscitou, mas mesmo quando ele ressuscitou, Ele ainda estava... tava ali todo o processo. As condições dele não eram para estar vivo. Não. É tipo assim, ó. Eu ressuscitei, mas as condições que ficará ainda serão um sinal Sim. de que está nas minhas mãos. Isso. Foram muitos remédios, muito tratamento. Fazia um tratamento, não dava certo. Nisso, acho que ele ficou 10 dias entubado. Por uma criança. É muito. Muito. Ficou 10 dias e tomando remédio. Porque quando não é que ele entrou em coma, eles induziram um coma nele. Então tem que dar muito remédio pra ele continuar dormindo. Sim. E não pode ser no nível pouco, porque se você falar assim, eles induzem a criança pra fazer o tratamento do pulmão. Se você falar assim, Arthur, ele vai voltando. E não pode voltar, porque ele não pode respirar por ele mesmo. O pulmão dele não podia trabalhar, porque ele não podia se cansar. Então era assim, remédios pesados pra deixar ele em coma. Tanto que os médicos... Recém-nascido, né? Não, ele tinha 7 meses. Até. Mas recém-vindo ao mundo. Os médicos, quando eles iam perto deles, porque assim, tipo, fica um pau assim e fica um monte de negócio assim de remédio. Mas ele tinha um monte de bomba, é bomba que chama. Que é onde passa o remédio. Ele colocou um catéter aqui nele, porque as veias dele não ia suportar. Aí é uma cirurgia assim, rápida, que põe um catéter aqui. Que é onde eles põem o remédio. Mas era cheio. Tanto que os médicos falavam assim, meu Deus, como que essa criança desse tamanho tá tomando tanto remédio? Meu filho só tá vivo por um milagre. Nisso, aí foram passando os dias. Ele foi pros cultos, ele foi sim pro hospital algumas vezes, mas os maiores dias quem ficou fui eu, foram 30 dias. Eu fui internada dia 18 de outubro e tive alta dia 18 de novembro de 2017. Foram 30 dias. 30 dias. Exatos. Exatos. E eu vejo o dia que entrou, o dia que foi o mesmo dia que a gente entrou dia 18 de outubro e a gente teve alta dia 18 de novembro. E foram passando os dias. Lembra que eu disse que aquela voz disse assim pra mim, você não vai porque agora eu vou tratar com você. Porque o que Deus queria trabalhar no coração do meu marido é que ele se humilhasse, parasse de me bater. E se dobrasse, obedecesse a Deus. Só que Deus queria se revelar pra mim. Porque, querendo ou não, ele teve um contato, porque o seu pai, ele ia pra igreja, ele ouvia louvor dentro de casa, às vezes ele ia na igreja, não nessa, mas ele ia em outras, só que eu não. O contato que eu tinha com Deus era da igreja católica. Eu não tinha Espírito Santo. Nem conhecia. Não fala, pelo menos na igreja que eu você ia. frequentava. Não falava Espírito Santo. Não tinha Espírito Santo, não falava de Jesus. Só falava, eu lembro muito, eu falava dos santos. Só tinha isso que eles falam. Assim, pelo menos na que eu ia. E ali, as pessoas sempre me falam assim, me perguntam, como que você começou a orar? Né? Eu lembro que o contato que eu tive com Deus, aonde eu orei, porque eu fui nos cultos, mas nos cultos, os meus pastores oravam. E eu sentia, mas foi dentro do hospital do Campo Limpo. O Espírito Santo se revelou ali pra mim. Porque eu estava com os meus olhos focados no meu esposo. Sabe aquela passagem de quando, eu não lembro, como é Maria que eles iam atracar as pedras? Eu tava tentando me lembrar. A mulher adúltera, pega em flagrante, né? Alguns teólogos acreditam que era Maria Madalena. Isso. Alguns teólogos acreditam. Jesus, né? Isso, Jesus disse assim pra ela, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra.
Nisso, todo mundo foi soltando as pedras. É, do mais velho ao mais novo. E aí, eu posso imaginar o olhar de Jesus para ela. E aí, Jesus disse assim para ela: cadê os teus acusadores? Não tinha mais ninguém, todo mundo tinha ido embora. Por que quem não tem pecado? E ele disse que ele poderia, mas nem ele. E ele deu uma oportunidade para ela. Os olhos de Maria teve contato com os olhos de Jesus. E automaticamente a vida dela foi mudada. E Jesus, quando os olhos dela teve contato com os olhos de Jesus, Jesus pegou os olhos dela e colocou sobre tudo o que era necessário. E foi o que o Espírito Santo fez comigo. Os meus olhos estavam voltados em excesso para o amor que eu queria viver com meu marido. E que tudo em excesso não é bom. O que o Espírito Santo fez? Ele pegou os meus olhos e voltou para ele. E quando os meus olhos, quando eu tive contato com o Espírito Santo, foi algo transformador na minha vida. Eu erro, eu tenho falhas, eu tenho pecados, mas não muda. Sabe, assim, aquela coisa assim de tipo, ai, tô cansada, eu não consigo mudar mesmo. Porque o que acontece hoje muito nos cristãos, né? Principalmente na juventude. Se entregam, ó. Eles se entregam, eles dizem, já que eu não consigo mesmo, vou embora. Só que não. Ele não aceita os meus pecados. Mas não é assim, simplesmente, eu não consigo, então eu vou embora. Não, porque o que ele teve o contato que eu tive com ele foi algo transformador na minha vida. Ao ponto de eu ver, não, eu tô errando e eu preciso mudar. Então, o que pra mim era difícil, pra mim já não. Tanto que dentro do hospital, depois que eu dobrei os meus joelhos e eu orei, eu lembro que assim, não é muito movimentado o UTI, porque não tem entra e sai, só fica mãe ou pai. Não entra ninguém na UTI. A não ser o pai ou a mãe, ou um responsável se os pais não puderem ir. Pelo menos lá no Campo Limpo, no tempo que ele ficou internado, meu filho era assim. E como ele estava entubado, ele podia ficar sozinho. Nesse período que ele ficou sozinho, eu orava. Por quê? Porque ele precisava me desfocar do meu esposo. Ele precisava me levar para um lugar onde só estava eu e ele, porque eu não conhecia ninguém. E ali eu dobrava os meus joelhos e eu falava, Deus. E aquele Deus distante que eu conhecia, ele estava perto. E eu chorava. Contato direto. Sem precisar de intermediário. Sim. E porque assim, eu não sabia, então eu falava Deus e eu sei que o Espírito Santo estava ali comigo. Ninguém nunca, cooperador Lucas, pastor, nunca vai poder mudar o contato que eu tive com Deus. Nunca. Passo por dificuldades, eu não sou perfeita, eu erro muito ainda. Enfrento dificuldades da minha vida, sim. Como o passado? Não, porque Jesus... porque o hoje, né? Porque Jesus mudou a minha vida. Não, meu esposo mudou. Não, ele não toca. Nunca mais tocou agressivamente em mim. Nunca mais. Ou seja, cumpriu. E por mais que eu passe por situações difíceis, e por mais que a mocidade, né, tem esse negócio de não vai, quer fazer, e quer viver, e tá cansado disso, aí chuta o pau da barraca, não, eu quero viver a minha vida, eu quero viver meus sonhos, tô cansada disso. Eu não consigo, porque o contato que eu tive com Deus foi transformador na minha vida.